Uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo, que é uma ferramenta espiritual que Deus nos deu para que pudéssemos viver, né, e vencer, né, nesse mundo que jaz no maligno. Nós estamos falando da armadura de Deus, que está relatada lá em Efésios 6. E nós já falamos, né, do cinturão da verdade, da couraça da justiça. Estamos falando e complementando agora dos pés calçados do Evangelho da Paz. Efésios 6,15 diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quando nós vemos a palavra preparação, nós entendemos que ela possui um sentido de conhecimento aí mais aprofundado da palavra de Deus, com todos os seus princípios, promessas, as advertências, né? as ferramentas para nós atacarmos, né? O inimigo, no caso, e nos defendermos dele também. Então, está tudo nessa preparação. E a preparação é exatamente esse conhecimento. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós nos tornamos mais firmes, mais estáveis, mais seguros naqueles momentos de tempestade, de dificuldades que tocam a nossa vida a qualquer momento. Como nós já falamos, o mundo hoje ele está cheio de desespero, né? Existem guerras, as violências gratuitas, as atrocidades que acontecem, né? Tá tudo aí ao nosso redor. E nós, quando estamos, né, firmados na palavra, nós temos uma postura mais firme. Nós permanecemos estáveis porque nós temos algo dentro de nós que nos dá essa paz, nos dá essa segurança. Então, nós vemos as pessoas aí buscando, né, algo, alguém que lhes conduza a uma paz interior. Então, vão atrás de seitas, de religiões, de filosofias, de meditações, mas o único que nos dá paz verdadeira, a paz que transcende a tudo, é Jesus Cristo. E ele conseguiu, né? Ele concretizou essa paz em nosso favor por meio da sua morte e ressurreição. Quando ele cumpriu o seu tempo aqui na Terra e cumpriu aquilo a que ele estava destinado de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também foi aquele que nos trouxe a paz verdadeira. Lá em João 14, no versículo 17, está escrito: deixo-vos a minha paz vos dou. E essa paz, ela é gratuita, e ela só é possível através do Evangelho, das boas novas de Cristo Jesus para nós. Lá em Romanos 5, Paulo escreveu: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se eu quero ter paz, a paz que me faz enfrentar todas as situações, todas as circunstâncias, é a paz que vem através de Cristo Jesus em nossas vidas. Lá em 1 Pedro 3,15, está um conselho, né, sobre estarmos preparados. E essa preparação, que nós já falamos, né, que é através do conhecimento
da palavra de Deus nos capacita, né, a respondermos àqueles que nos perguntam e nos buscam. Lá em 1 Pedro 3,15 está escrito: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Mansidão e temor. O temor aqui não é medo, tá? É no sentido de respeito, no sentido de reconhecermos a grandeza de Deus, a grandeza dessa palavra que nos é concedida através da Bíblia. Então, essa preparação, ela significa o quê? Que nós precisamos adquirir conhecimento suficiente. E esse conhecimento não é só intelectual, né? Porque a gente pode conhecer muito a Bíblia, de cabo a rabo, saber as histórias da Bíblia, mas tem que haver um conhecimento prático, a aplicação daquilo que nós lemos, aprendemos, ouvimos, né, na nossa vida, com os frutos que ela produz. Existem lá, nós já lemos, né, as promessas daquele que creem, né, que pisarão serpentes, que se for atacado por cobra não será afetado, que imporá a mão sobre os doentes e eles se levantarão. Essa é a prática do Evangelho. Não é só adquirir o conhecimento, mas é praticar esses ensinos bíblicos. Quando nós confessamos a nossa fé em Cristo e mostramos através dessa preparação no Evangelho, né, nós conseguimos evangelizar aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas, elas não se convencem só pela palavra, só pelo que ouvem, né? Tem que ver algo diferente. E essa influência da palavra em nós muda o nosso comportamento, a maneira com que nós agimos. Tudo isso tem que refletir, e refletir Cristo em nós. As pessoas se convencem aí. No momento que você manifesta o Cristo que está em você. Nesse estudo que estamos fazendo, existe ali uma recomendação, né, que nós precisamos estar calçados com a preparação do Evangelho. Por quê? Essa preparação também nos dá condições para enfrentarmos o inimigo. Nós temos que enfrentar esse inimigo e estamos que estar preparados, vestidos com esse calçado espiritual que Deus nos oferece. E calçado nesses princípios, né, da preparação do Evangelho, a paz de Cristo que está em nós nos permite avançar na nossa caminhada cristã, de testemunho, eu diria até de sinais e maravilhas. Nós transmitimos aquilo que nós temos. Eu posso transmitir paz para as pessoas, através do Cristo em mim. Essa é a finalidade. Então, o Evangelho produz paz verdadeira e nos reconcilia com Deus. Isso nós temos que mostrar. Lá em Romanos 5:1 está escrito: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é esse Evangelho poderoso que nós que nascemos de novo, nós que temos hoje o Espírito Santo de Deus habitando em nós, é o que tem que ser
pregado, ensinado, mostrado. É o evangelho que retira a inimizade criada pelo pecado. Lá em Isaías 59:2 está escrito sobre isso. Deus falando, né? Mas as vossas iniquidades, o profeta falando, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, aquele que não nasceu de novo, que não passou, não recebeu a palavra do Evangelho na sua vida, está nessa situação, dividido, ele está separado de Deus. Os seus pecados encobrem o rosto de Deus dessas pessoas. E ele está escrito aqui, para que ele não vos ouça. Então, aquele que não nasceu de novo, não é ouvido por Deus, está escrito aqui. Então, nós temos que, como embaixadores, né, como aqueles que têm em nós a paz de Deus, aquele que estamos, né, preparados, nos preparando, nós estamos, né, emocionalmente ali capacitados para enfrentar o inimigo e os seus desafios. Porque a partir do momento que nós falamos as boas novas, nós pregamos o Cristo, o momento que nós oferecemos a paz com Deus e a paz de Deus para as pessoas, com certeza o inimigo se levanta. Mas quando nós estamos calçados nessa verdade, vestidos com esse calçado da paz, ele nos permite andar em estado de equilíbrio, de tranquilidade emocional, de segurança nos nossos passos, para podermos enfrentar todas as ciladas que foram levantadas e colocadas contra nós. Então, e não é qualquer cilada, né? As astutas ciladas do diabo, a palavra diz, que são estratégias muito inteligentes, esquemas bem feitos, que se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, não nos revela, muitas vezes nós podemos cair e serem enredados. Porque o inimigo, ele não entra no campo de batalha para perder. Ele quer ganhar e vencer e derrubar quantos ele puder. Então, nós devemos ter sempre em mente que o Evangelho de Cristo Jesus, que inclui a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, e ela guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E não apenas nos guardará, como nos dará sabedoria, entendimento para agirmos em qualquer situação. Então, a nossa obediência à palavra de Deus, ela é fundamental para mantermos a paz com Deus. Se eu me torno desobediente à palavra, eu acabo ficando desprotegido. E acabo ficando vulnerável aos ataques do inimigo. Então, sobre Cristo Jesus, sobre esse evangelho, sobre essa preparação do evangelho de Deus na nossa vida, é a figura desse calçado, né, que nos dá estabilidade. Sobre essas verdades, nós fundamentamos a nossa vitória nas lutas espirituais. Cristo Jesus precisa viver em nós pela sua palavra. Em Gálatas 2:20,
está escrito assim, sobre aquele que nasce de novo. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Deus nos oferece sapatos espirituais, essa base espiritual. Porque se nós quisermos caminhar em vitória, nós temos que estar firmados nas verdades do Evangelho. Nós sabemos que os pés são a base, né, para o nosso andar, o nosso caminhar. Se nós estivermos bem calçados, estaremos prontos para avançar em direção à conquista daquilo que Deus colocou diante de nós. E enquanto fazemos isso, avançando dia a dia para o propósito de Deus nas nossas vidas, nós espalhamos, nós pregamos a paz de Cristo. Nós trazemos pessoas para se juntarem a nós através do novo nascimento, para que elas também se firmem nesse propósito de Deus de espalharmos a paz de Cristo ao mundo. E é claro que o inimigo, né, vai querer... E ele faz algo, né? Ele lança setas diariamente, diversos tipos, através das más notícias, problemas familiares, maus pensamentos, qualquer coisa para nos tirar a paz. E sem paz, nós somos presas fáceis. Agora, eu estando preparado, quando nós estamos preparados com o Evangelho, calçados nas verdades do Evangelho de Cristo, nós estamos protegidos, firmados para continuar em frente. Nós temos que nos aprofundar cada vez mais e entender e buscar as revelações do Evangelho de Cristo Jesus e viver esse Evangelho em cada lugar que nós estejamos. Qualquer lugar, seja nos divertindo, trabalhando, na família, em qualquer lugar, nós temos que viver o Evangelho. E como diria, né, soldados de Deus, como parte do exército de Deus, como parte do corpo de Cristo, né, nossos pés não somente estarão protegidos, mas também nós estaremos anunciando a paz de Deus ao mundo. Nós estaremos anunciando o Cristo ao mundo. Nós estaremos anunciando aquele que nos deu a paz verdadeira, a paz que está acima de qualquer entendimento, a paz que as pessoas muitas vezes olham para nós, sabem dos problemas que estamos passando, das situações que estamos vivendo, mas veem em nós a paz, e é a paz de Cristo. E é essa paz que Cristo nos deu é que tem que ser transmitida ao mundo. Então, esse é o papel de nós, quando estamos, né, vestindo a armadura de Deus e estamos calçando o Evangelho da paz com essa finalidade, de caminharmos, não escorregarmos e divulgarmos a paz de Deus, o Evangelho de Cristo, aonde nós estivermos, e resistirmos a todo ataque que o inimigo possa fazer contra nós. Então, essa é a terceira parte, né, que estamos vendo, dessa armadura de Deus
que nos é concedida para enfrentarmos o dia mau. E quanto mais nós estudamos, eu estou dando uma pincelada nas coisas, né, que estão aqui nas Escrituras. Mas quando nós estudamos e começamos a buscar a revelação do Espírito Santo nesses textos, no que está escrito, a gente vai começar a entender muito mais daquilo que nos cerca, das coisas em que nós andamos, no que nós enfrentamos e como podemos vencer em todas as situações. Vencer vestidos dessa armadura de Deus, entendendo qual é a finalidade de cada peça, buscando revelação na palavra de Deus para entendermos como utilizar melhor cada uma dessas peças que nos são concedidas, peças espirituais que nos são concedidas por Deus para enfrentarmos o nosso inimigo comum. A quarta parte que nós vamos falar é sobre o escudo, que faz parte, né, dessa armadura. Escudo da fé. Está lá em Efésios 6:16. Depois nós vamos ler novamente. Existem alguns princípios, né, de guerra, né? E até em outras situações que pode ser aplicado. Um desses especialistas, né, em estratégia de guerra diz que a invencibilidade está na defesa. Então, o estabelecimento de uma boa defesa é uma das estratégias de batalha mais antigas da história. Por isso nós estamos falando aqui do escudo. E Paulo, quando fala desse escudo, ele se refere ao que ele conhecia na época, né? É o escudo romano, que ele era grande e quadrado, ele cobria praticamente todo o corpo do soldado, dificultando ainda mais, né, as condições para que o adversário o atingisse. Não sei quantos aqui já assistiram alguns filmes, né, com de época, com os exércitos romanos, e a gente vê que eram escudos grandes, né, quadrados, e eles usavam com uma série de estratégias de defesa. Eles, pela formação que eles tinham, o escudo era utilizado de muitas maneiras para defesa, para dificultar mesmo a ação do inimigo. E, baseado naquilo que está escrito, não está por acaso ali, né? É uma forma também que o cristão deve se defender com a fé, porque se chama escudo da fé. A fé é um escudo para o cristão. Então, a palavra que Paulo usa, né, para se referir à fé, no grego é pistis, né? E essa palavra transmite um significado de que a convicção que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas. Que Deus é o provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Convicção ou então fé forte e bem-vinda de que Jesus é o Messias. Convicção de que através de Cristo Jesus nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. Então, existe, né, toda
vamos dizer assim, uma revelação em torno disso que Paulo, né, está colocando aqui. Então, no dia mau, no dia da dificuldade, no dia do enfrentamento, a fé e a convicção de que Deus é o soberano sobre todas as coisas e que Jesus Cristo é o Messias prometido, nos protegerá de toda confusão maligna e de todas as tentações desse mundo, né, passageiro em que nós vivemos. Porque o nosso alvo não é esse mundo. O nosso alvo é a vida eterna. Seria, entre aspas, o mundo eterno. Então, a fé aqui a que Paulo se refere não é a fé humana, né? As elucubrações humanas de como as coisas podem melhorar, né? O pensamento positivo ou a sugestão positiva. Ele está falando aqui sobre fé salvífica, onde a soberania de Deus jamais será perturbada em nossas vidas, não importa quão difíceis as coisas estejam. Esse é o papel do escudo da fé. Você nasceu de novo, você tem o Cristo em você. Você embraçando o escudo da fé, não importa a situação que venha e se levante contra você, não importa quão difíceis as coisas se tornem, a soberania de Deus nunca será perturbada em nossas vidas. Nós manteremos a nossa convicção, nós manteremos a nossa fé no Deus vivo e verdadeiro. Então, o escudo é um dos componentes da armadura dos soldados das antigas guerras, né? Como nós falamos, a função dele era proteger exatamente as áreas mais nobres, né, do corpo. Cabeça, né, porque ele cobria tudo, e toda a parte, né, onde os órgãos mais sensíveis estão. Então, um elemento vital no conjunto, né, da armadura do soldado. Então, porque sem ele, o soldado talvez ficasse mais vulnerável em qualquer luta, guerra ou batalha. Ele poderia ser atingido, né? Se estivesse lutando, de repente, sem o escudo, ser atingido por uma flecha, pegar uma brecha na sua armadura. Agora, ele estando lutando com o escudo, ele tinha muito mais proteção na sua vida. Muito bem. Deu o nosso horário. Amanhã, com a graça de Deus, nós continuamos mais esse estudo aqui. Ok? Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã, com a graça de Deus.